Assalamu alaikum. Neste vídeo, vamos olhar para a literatura rabínica, onde temos tradições como Moisés comandando Deus. Então, começamos com esse Midrash. Outra interpretação. Por que você está clamando a mim? É isso que está escrito. Você decretará uma questão e ela será estabelecida para você. Rabi Levi disse, assim como o santo, bendito seja ele, ordena a Moisés e fala com ele, assim também. Moisés, por assim dizer, ordenou diante do santo, bendito seja ele, como os descendentes de José lhe dizem, o Senhor ordenou ao meu Senhor, e ao meu Senhor foi ordenado. E então, na nota de rodapé, eles escreveram, o Midrash está dizendo, a forma passiva foi comandada como se fosse a forma ativa. Moisés comandou Deus, por assim dizer. Ninguém pode comandar Deus, e eles estão dizendo que Moisés comandou Deus. Isso é blasfêmia. Vamos agora para os babilônios. Talmud. Você, o Deus de Israel, disse. A rocha de Israel falou comigo, aquele que os que governam sobre os homens devem ser justos, governando com temor de Deus. A câmera pergunta, o que este versículo está dizendo? O que isso quer dizer? Rabi Abá, que disse, é isso que o versículo está dizendo. O Deus de Israel disse, a rocha de Israel falou comigo. Embora eu governe sobre o homem que governa sobre mim novamente, embora eu governe sobre o homem que governa sobre mim. É uma pessoa justa. Como é possível dizer que uma pessoa justa governa sobre Deus, por assim dizer, como eu, Deus, emito um decreto e uma pessoa justa o anula? Eu acho que o contexto seria através da oração. Uma linguagem muito inadequada. Uma maneira inadequada de descrever a oração. Se é sobre oração, eu acho que é disso que se trata. Mas, independente do que se trata, é muito inadequado dizer que pessoas justas governam sobre Deus. O que é isso? Isso é muito estranho. Isso é Devarim Rabi 5. O que significa olho por olho. O rabino disse em nome do Rabi Simon. Moisés disse, Senhor do Universo, eis que o atributo da justiça está sendo pesado na balança. Você diz, eu os atingirei com uma praga. E eu digo, perdão, eu peço. Ele disse a ele, a questão está decidida. Vamos ver quem ganha, você, Senhor, ou eu. Rabino Barash, ele disse, o santo, bendito seja, disse a ele, pela sua vida, você anulou a minha vontade, e a sua foi cumprida. Onde encontramos isso? Como está escrito em Números. E o Senhor disse, eu perdoei segundo a sua palavra, portanto você decretará uma coisa e ela será estabelecida para você. É uma maneira inadequada de descrever a oração, inadequada por razões óbvias. Outro Midrash diz, aquele que obedece aos mandamentos não conhecerá coisa ruim. Ele pode se opor ao santo, bendito seja. Aquele que obedece aos mandamentos pode se opor a Deus. Estranho. Agora, isso é o que Dov Vaz diz em seu livro, Irreverência Piedosa. Breve. Página 100 a 101. Ele cita o seguinte, Pesicta, de Rav. Kahana limita esse poder a uma pessoa, o homem de Deus, Deuteronômio 33.1. Rabi Hashlaki disse, se não estivesse escrito nas escrituras, seria impossível dizer uma coisa dessas. Assim como um homem faz decretos sobre sua esposa, e ela os cumpre, Moisés também decreta sobre o santo, abençoe-me, e ele os cumpre. Em Deuteronômio 33.1, Moisés é descrito como um homem de Deus, desviando-se do sentido literal. No entanto, e essa é, claro, a explicação de Dov Vaz, desviando-se do sentido literal, Rabi Hashlaki lê a palavra diz, não como homem, como o contexto sugere claramente, mas como o marido de. De acordo com essa leitura contraintuitiva, as escrituras declaram que, como marido de Deus, Moisés poderia fazer exigências a Deus, sua esposa. Portanto, esse texto apropria uma nova analogia de relação, para sancionar esse motivo confrontacional. Não amigo, amigo, ou pai, filho, mas marido, esposa. Deus é a esposa de Moisés. O que é isso? O que eu posso dizer? O que eu posso dizer? Ok. Então, na nota de rodapé, sobre o conceito de Moisés ou outros humanos como maridos de Deus, na literatura cabalística, veja essas fontes.
Outros textos rabínicos usam a metáfora típica de Deus como marido ao descrever as exigências dos profetas. Veja, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. Rabi Yossi, filho de Jeremias, disse: porque os profetas são comparados a mulheres, para te dizer, assim como uma esposa não tem vergonha de exigir as necessidades da casa do marido. Então, os profetas não têm vergonha de exigir as necessidades de Israel e de seu pai no céu. Certo. Aqui está um Midrash de uma Buber. Como se pronuncia? Tá bom. Diz Deuteronômio 33:1, né? Este versículo é Moisés, disse Rabi Haslaki. Se não estivesse escrito nas Escrituras, seria impossível dizer isso. Assim como quando um homem dá uma ordem para a esposa, ela cumpre. Então, quando o santo deu uma ordem a Moisés, ele a cumpriu para ele. Então, na nota de rodapé, eles escreveram, embora os textos paralelos concordem com essa leitura, como a Pasikta de Har Kahana, página 456 daquela edição. Desculpa, embora os textos paralelos concordem com essa leitura, esses estudiosos em seu livro Pasikta de Har Kahana, eu acho que a tradução deles ou algo assim. Eles provavelmente estão certos que o medo da blasfêmia fez com que os Midrashim revertessem no que foi dito aqui. O contexto exige que o texto original diga que foi o santo quem obedeceu a Moisés. Ok. Então, quando um homem dá uma ordem para a esposa, ela cumpre. Então, quando o santo deu uma ordem a Moisés, ele a cumpriu para ele. Ok. Mas, como a nota de rodapé explica, o texto original tem o oposto. Provavelmente tinha o sentido oposto, como o contexto exige, e é bem óbvio pelo contexto que um homem de Deus, certo, significa o marido de Deus. É assim que foi interpretado, assim como quando um homem dá uma ordem para sua esposa. Então, originalmente, o texto, obviamente, ou a tradição, obviamente, se referiria ao homem de Deus, ou seja, Moisés, o marido de Deus. Então, quando Moisés ordena a sua esposa, Deus tem que cumprir isso. Mas por causa do medo da blasfêmia, inverteram a ordem para. Quando o santo deu uma ordem a Moisés, ele a cumpriu, para ele. Mas, obviamente, o sentido original teria sido que quando Moisés dava uma ordem, Deus tinha que obedecer. O contexto exige que o texto original diga que foi o santo quem obedeceu a Moisés. Coisas estranhas. Outro Midrash, outra explicação sobre a terra de Moriá. O rabino Yehoshua ben Levi disse, a terra da qual os justos ensinam e fazem decretos sobre o santo, que ele cumpre. Como está escrito, e Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, caíram de rosto no chão. E Davi disse a Deus, eu não disse para contar o povo. Eu imploro que sua mão esteja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o seu povo por um prato. De novo, isso descreve a oração como justos fazendo decretos sobre Deus. Não é a maneira mais apropriada de descrever a oração. Para o Rav Kahana, que a gente meio que olhou antes, o suplemento 1. Eu consigo fazer isso. Isso é bom. Ok. Um homem, Deus. 33. O homem de Deus. Quando Moisés subiu ao alto, ele era realmente um homem. Mas quando ele desceu, ele pensou, até Deus. Subhanallah, o que é isso? E quando Arão e todos os filhos de Israel viram Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Outro comentário sobre um homem, Deus. Quando ele fugiu da presença do faraó, Moisés era muito um homem, mas quando os egípcios afundaram no mar, ele era como Deus. E outro comentário, a frase, o homem de Deus, é lida. A esposa de Deus. A palavra isso pode significar tanto cônjuge quanto homem. O rabino Jonathan interpretou a frase não apenas como significando que Moisés estava se unindo a Shekinah, que é a presença divina, mas também como uma indicação de que Moisés tinha autoridade sobre a Shekinah, que um cônjuge tem sobre sua esposa. Para confirmar sua interpretação, o rabino Jonathan citou de Números um versículo que afirma a autoridade de um cônjuge sobre sua esposa. O cônjuge dela pode fazê-la se levantar ou o cônjuge dela pode anular o voto dela. Ele faz a conexão deste versículo com a frase a esposa de Deus, apontando para o paralelo entre as palavras. Levante-se, e seu cônjuge pode fazê-la se levantar. E o comando de Moisés levanta-se no versículo. E aconteceu que quando a arca avançou, Moisés disse, levanta-te, ó Senhor.
Além disso, de acordo com o rabino Jonathan, as palavras "o cônjuge dela pode anular o voto dela" aludem à anulação que Moisés fez do voto de Deus de destruir Israel por causa da adoração ao bezerro de ouro. Tendo assim desviado a ira de Deus, Moisés exerceu ainda mais sua autoridade como cônjuge de Deus ao exigir: "Vira-te, ó Senhor, milhares de Israel." Então Moisés deu ordens ao santo para que as coisas fossem feitas. Foi o mérito de Israel que conferiu tais poderes a Moisés por causa dos filhos de Israel. E então, pensa aqui. Ok. Na nota de rodapé, eles escreveram: o texto hebraico diz: "Então o santo deu ordens a Moisés para que as coisas fossem feitas." O que parece ser um eufemismo usado para evitar o que é, à primeira vista, uma afirmação blasfema de que um homem mortal poderia dar uma ordem a Deus. Então, de novo, a forma como o texto está escrito é que Deus ordenou a Moisés, e Moisés fez isso. Mas, na verdade, o contexto prova que o sentido original era que Moisés ordenou a Deus, e Deus fez isso. E isso foi só um eufemismo, tá? E foi isso. Usou o sentido original da tradição. Ou seria o sentido original do texto original, ou o sentido original da tradição original. Seja lá o que for, tá? Deixa eu dizer de outra forma. O sentido original dessa tradição, ou talvez o texto original, diria que Moisés ordenou a Deus, e Deus fez isso, como o contexto prova. Mas foi escrito de uma forma um pouco eufemística, ou alguém mudou o texto. De qualquer forma, tudo isso é muito inadequado. Dizer que Moisés é o marido de Deus, então Deus é a esposa de Moisés. E Subhanallah. Todas essas coisas que Deus ordenou foram feitas pelos justos e eles fizeram decretos. E Deus cumpre suas ordens. Linguagem muito inadequada. Allah diz: e ele é o dominador sobre seus servos e ele é o todo sábio, o todo consciente.